Bom, Regina, eu queria começar agradecendo o convite, porque eu trabalho com tecnologia, mas tecnologia no setor público não é só tecnologia, aliás, tem muitas outras implicações. Então, mais do que agradecer o convite para falar, eu estou agradecendo o convite pela oportunidade de discutir essas coisas de tecnologia junto com outras pessoas que podem oferecer um debate interessante e me levantar coisas, às vezes, que eu nem nunca pensei. Então, obrigada pela oportunidade de aprender, principalmente, muito mais do que falar. Eu preparei algumas coisas para falar, mas é claro que, como eu trabalho com tecnologia, eu vou falar de tecnologia, muito mais de tecnologia e algumas implicações que eu vejo no trabalho do gestor público. Primeiro, como o professor Marinho falou, a questão da tecnologia ela está modificando ou talvez ampliando essa característica do setor público de ter uma tarefa menos demarcada em termos de tempo, espaço, tarefa e área de política pública. Então, a tecnologia está permitindo que essas tendências se cristalizem de uma maneira muito prática no trabalho do gestor do dia a dia. Uns meninos de gestão pública, e eu falo meninos, não é erro, não estou incluindo os dois gêneros aí, é que era um grupo de 7 meninos, eles foram fazer a imersão local em Teresina, e uma das ações que eles propuseram lá tem uma questão, o orçamento da saúde é muito grande em relação ao orçamento da cidade, e eu já não me lembro do tamanho, mas grande parte do orçamento de saúde é comido pelo hospital municipal. E grande parte do orçamento do hospital municipal é trauma. E grande parte desse trauma é trauma de desastre de motocicleta. E eles mapearam os dados, eles pegaram os dados dos acidentes, puseram no mapa, e a maior parte desses traumas é em pontos específicos de Teresina. Então, a ação que eles propuseram para o gestor, para o secretário de planejamento e para o prefeito, quando eles fizeram a apresentação, foi uma campanha de prevenção em escolas, porque os meninos começam a dirigir moto bem antes deles terem permissão de dirigir. Então, uma ação, uma campanha de prevenção, e de tem que usar capacete, e de como dirigir de maneira segura. Aumento da fiscalização da condução de motos para reduzir o orçamento de saúde, como forma de reduzir o orçamento de saúde. Então, essa questão do gestor público, de você usar a tecnologia e permite, amplia essa característica do trabalho de gestor público de ser mais integrado, de ser menos delimitado em termos de espaço, em termos de tarefa. Eu acredito que a tecnologia amplia isso. Isso faz com que o trabalho de gestor público hoje também seja muito mais complexo, muito mais multifacetado. Como a Regina disse, né, você tem que ter uma visão horizontal, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser especialista num setor, muito mais... não é multissetorial, como é que eu digo? Cross-setorizado, assim. Transversal, exatamente. Transversal, muito mais transversal e... até internacional, porque nós não temos que copiar os outros países, eu acho que não, mas a verdade é que outras cidades no mundo, outros governos no mundo, outros setores públicos no mundo estão enfrentando os mesmos desafios que a gente está enfrentando localmente. E isso pode dar insights, pode dar ideias, pode vislumbrar oportunidades até do uso de tecnologia, não para copiar, mas, quem sabe, até a gente aprender e fazer talvez um pouco diferente, mais do nosso jeito, mais adequado aos nossos problemas. E isso faz com que o trabalho do gestor público também seja de levantar a cabeça e ver o que está acontecendo internacionalmente, né? Então, nesse cenário, o gestor público, de um lado, ele tem um trabalho muito mais flexível, aberto, adaptativo, a Regina falou disso, mas o que a gente vê no Brasil é que, cada vez mais,
as regras, as estruturas, as rotinas são mais ferozes e mais impossibilitantes desse trabalho flexível, aberto e adaptativo, né? Eu participei de um concurso público recentemente, eu era banca de seleção, e havia um furo. Eles acabaram aceitando, pelo edital, inscrições que não deviam estar lá. E aí eles queriam que a gente reprovasse na prova escrita, porque havia candidatos que tinham entrado na prova escrita que não deviam estar lá. Para professor? Para professor. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou corrigir uma prova. Eu não tenho que dar conta do problema do edital, entendeu? Estou aqui na banca, sinto muito, eu não vou fazer isso. Aí fica aquele desconforto, né? Mas também não teve problema, porque o candidato se suicidou na prova escrita, resolveu... Não, assim, eu não estou falando literalmente, ele mandou mal. Ele, assim, no concurso, né? A prova que ele fez foi um suicídio no concurso público. Ele não tinha a menor chance, ele não sabia do que ele estava falando. Mas, assim, quer dizer, eu, como banca examinadora, tenho que dar conta de um monte de regras que não são aquelas para as quais eu tenho experiência, competência, etc. Então, eu agora vou falar das tendências de tecnologia, mas a verdade é que esse paradoxo está sempre presente. De um lado, tem que ser mais flexível, adaptativo, aberto. Do outro lado, nós temos um controle cada vez mais fortalecido, mais feroz, e que limita os resultados da gestão em prol dos resultados do controle. Então, eu acho que é interessante a gente falar disso. Eu selecionei algumas tecnologias, ou tendências tecnológicas, que eu vejo já serem concretas, mas o que está por baixo dessas, ou o que está atrás dessas tecnologias, são 4 tendências que são unanimidade. Eu não diria nem mais que são tendências, são tecnologias que estão aí. E essas tecnologias são mobilidade, mas mais do que você poder usar o celular em todos os lugares, uma coisa que eu achei interessante, um conceito de mobilidade participativa. Não é só mobilidade, mas é o fato de você estar em movimento. A tecnologia permite que você participe da construção das aplicações. Então, você está mandando dados o tempo todo, como a gente faz no Waze, ou você está participando ativamente, dando a sua opinião, postando uma fotografia, etc., para você contribuir com o todo daquele sistema. Então, você se beneficia do Waze, mas, ao mesmo tempo, você aceita dar as suas informações onde você está, para colaborar com o Waze. Então, essa mobilidade, mas essa mobilidade com interação de dados. Mobilidade social, né, mídias sociais, nuvem e Big Data e Analytics. Então, por trás disso que eu vou falar agora, sempre tem essas 4 tendências e novos modelos de negócios de tecnologia. Uma primeira tendência que eu vejo é a questão do desenvolvimento de aplicações para governo. Aquele paradoxo que eu falei, ele está presente nesse desenvolvimento de soluções. De um lado, você tem as grandes soluções estruturantes do governo, você tem os sistemas financeiros, você tem os sistemas da educação, da gestão da educação, você tem os sistemas de controle de processos, os sistemas administrativos do governo, e, do outro, você tem uma necessidade de mecanismos de inovação muito mais ágeis, com startups. Então, o correto balanceamento entre essas 2 tendências. Eu não posso entregar o desenvolvimento do imposto ou dos os sistemas de arrecadação do Estado para uma startup, porque elas, dentre 10, 9, morrem em 2 anos. Então, eu não posso ficar refém de uma empresa que, a rigor, eu sei que vai morrer daqui a pouquinho.
Por outro lado, eu preciso de inovação em algumas áreas. Então, o balanceamento desse desenvolvimento, tanto dos sistemas estruturantes como da necessidade de trazer inovação em termos de tecnologia, é um desafio que o gestor público enfrenta. Como é que eu balanceio ou balanço essas duas coisas? Uma outra tendência que a gente vê, especialmente nas cidades, é a inclusão cada vez maior de internet das coisas. Ônibus com GPS, ônibus conversando com semáforos, sensoriamento de rios, né, das chuvas, da água acumulada nas cidades, porque o Brasil não tinha tornado, agora tem. Né? Então, no sul, da velocidade dos ventos e a velocidade com que esses ventos estão se aproximando das cidades para a prevenção de desastres. Então, todas essas técnicas de internet das coisas, coisas conversando com coisas, isso já é uma realidade. E o problema é que a contratação de serviços, especialmente nas cidades de serviços urbanos, não está considerando essas possibilidades. Então, um caso típico, iluminação pública, tem 60 cidades no Brasil já iniciando projetos de PPPs para iluminação pública inteligente, mas os prefeitos estão indo atrás do barateamento dos custos da iluminação pública, porque só a troca por LED, por tecnologia, economiza até 60% da conta da luz das cidades. Então, mas, por não se conhecer a tecnologia, tem uma série de outras oportunidades de você ter postes inteligentes na cidade que podem trazer grandes vantagens até para a elaboração de políticas públicas. Por exemplo, eu tenho cegos andando na cidade e o poste pode saber que aquela pessoa é um cego e ele pode falar com aquela pessoa. Eu tenho estacionamento inteligente, eu posso controlar trânsito a partir dos postes, eu posso fornecer Wi-Fi. A partir de um poste inteligente que está sendo colocado nas cidades, eu tenho oportunidade de entrega de vários serviços urbanos. E o que acontece é que, pelo desconhecimento do gestor do potencial da tecnologia, deixa-se escapar oportunidades de oferta de melhores serviços ou até de oferta de serviços urbanos que poderiam financiar num relacionamento com o setor privado, poderiam financiar a própria instalação da iluminação. Se bem que a iluminação é um caso à parte, porque ela tem dinheiro carimbado, é bom. Uma outra tecnologia que se fala muito, e as pessoas acham isso não tem nada a ver com o setor público, é a realidade aumentada. Recentemente, eu conheci uma experiência na Holanda, que eles estão fazendo um projeto participativo de requalificação de uma rua. E é um processo participativo, eles chamaram os comerciantes da rua, as pessoas que moram na rua, as pessoas que transitam pela rua e todas as pessoas que quiserem participar, para uma discussão de ideias sobre como seria aquela rua. E eles usaram, junto com planejadores e designers, realidade aumentada para as pessoas verem as propostas que eles estão fazendo, como é que elas ficam. Realidade aumentada é aquilo, de pôr aquelas óculos ou os capacetes e você entender aquilo que está sendo proposto, como é que vai ficar no futuro. Né? Você olha para a rua, lembra não é Pokémon, como é que é aquele... né? Pokémon Go, você olha pelo celular ou através dos olhos, ou através dos óculos, e você vê como é que a rua vai ficar a partir das diferentes alternativas que estão sendo propostas. Isso é co-design, mas é co-design baseado em tecnologia de fato, né? Explorando o potencial de tecnologia. E não é futurismo, não, isso já é coisa que é fácil de fazer. Uma outra possibilidade da tecnologia é você reimaginar sistemas centrais, esses estruturantes da atuação do governo, a partir das possibilidades de tecnologia, e não a partir da visão que a gente tem de como aqueles sistemas devem ser.
por exemplo, hoje os sistemas centrais, se a gente pensar neles, educação, saúde, finanças, tem uma figurinha que é a figura do fiscal, que ela está sempre presente nesses sistemas. Eles são pensados a partir de isso deve ser feito, alguém vai tentar burlar e, portanto, precisa ter fiscalização. Mas você pode reimaginar esses sistemas centrais onde o controle esteja embutido no processo e na tecnologia e não na figura do fiscal. E o controle será feito por, sei lá, estatística ou em pontos específicos. E aí, reimaginando esses sistemas centrais a partir de um conhecimento de tecnologia e, obviamente, daquilo que o sistema atende, existe a oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente. Eu vi recentemente, agora na gestão atual de São Paulo, o pátio digital na Secretaria de Educação, que tanto a merenda quanto o transporte público foi feito quais são as prioridades dos atores especificamente daquele serviço, e como é que a tecnologia pode ajudar, a partir dos dados que já existem e do que as pessoas pensam sobre aquilo, como é que a tecnologia pode ajudar a redesenhar melhor merenda, melhor transporte, né? Não só a partir da visão técnica, mas a partir da visão que os atores daquele serviço têm sobre isso. E uma coisa que eu achei interessante, eu não conheço nada de alimentação, mas eu achei interessante, sobre merenda, a coisa mais importante para os pais era saber o cardápio. O maior número de demandas que tem no 156 sobre merenda escolar qual é o cardápio dessa semana. Eles querem saber o que as crianças estão comendo ou o que elas deveriam estar comendo pelo contrato com o prestador de serviço. Isso é alguma coisa que a tecnologia resolve sem precisar ter milhares, literalmente, de perguntas no 156. E também o controle da qualidade, se aquilo que estava sendo previsto foi entregue, e assim por diante. Uma outra tecnologia que eu acho que vai impactar diretamente a tarefa do gestor público é a tecnologia de blockchain. E aí, como elaborar sistemas de confiança, de atribuição de confiança mais democráticos. E isso é revolucionário, de fato, a tecnologia blockchain ela é revolucionária para o setor público, porque todos os processos onde manter o histórico é importante e precisa ser certificado, blockchain pode resolver isso, né? Então, todos nós conhecemos aquelas histórias de cartórios que, desde os 1920, deixam páginas em branco para depois eles poderem ir lá nos livros e colocar. Com a tecnologia blockchain está resolvido, né? Não precisa mais. Se você tiver a construção de vários atores e a construção de sistemas de segurança que não é impossível violar, mas eu diria que o esforço de violar é muito maior do que fazer do jeito certo. Então, democratiza essa confiança, a construção de sistemas de confiança. A tarefa do gestor público, desde sempre, precisa de dados para informar decisões, para aumentar a performance, para reduzir custos. Mas a tecnologia de analíticas, as tecnologias de analytics, hoje, elas permitem, primeiro, você tratar um grande volume de dados que a gente não conseguia tratar há 10 ou 20 anos. Então, um grande volume de dados, e esses dados podem estar vindo das pessoas, podem estar vindo de sistemas secundários, do IBGE, esses dados podem estar vindo de celulares, esses dados podem estar vindo dos sensores que estão medindo isso, das coisas que estão medindo, esses dados podem ser estruturados ou não estruturados, e tem técnicas para fazer isso. Técnicas que também não existiam há 10, 15 anos. Então, a Analytics permite
os grandes volumes de dados e as técnicas que foram desenvolvidas permitem que decisões mais informadas, permitem descobrir mais claramente onde temos oportunidades para aumento de performance ou para redução de custos. Mas essas coisas não acontecem porque a tecnologia está disponível, né? Para materializar isso, para realizar essa promessa, a gente precisa de modelos inovativos de tratamento desses dados. Nós precisamos de pessoas capacitadas para trabalhar esses dados. Nós precisamos de plataformas tecnológicas que possam armazenar esses dados e capacidade de processamento para tratá-los. E nós temos que ter novas táticas de governança também, porque exige a colaboração de mais gente. Eu estava recentemente, não tão recentemente, uns 6 meses, eu estava na Universidade do Estado de Nova York, e a universidade lá, eles treinam 300 funcionários estaduais do Estado de Nova York a cada 6 meses em técnicas de análise de dados. E eles não dão conta da demanda. A fila de espera só no Estado de Nova York, para quem conhece, é um estado pequenininho, a demanda por treinamento e capacitação em técnicas de análise de dados, ela é insuficiente. Eles têm fila de espera para anos de treinamento. Ao mesmo tempo, eu estava conversando com um secretário e ele me disse o seguinte: existem diversas formas de participação. Todo mundo fala de participação. Mas se eu estou analisando os dados das pessoas, de alguma maneira essas pessoas estão participando. Então eu não preciso de participação do jeito que estão falando de participação. Basta analisar os dados, né? Eu digo, mais ou menos, né? A gente não quer ser, assim, dá vontade de dizer, oi? Né? Mas você tem que lidar com outras formas de conhecimento e que são bem importantes. Eu acho legal contar esse caso de Porto Alegre, porque ele é sintomático. Assim, meu marido é de Porto Alegre, e um dia, eu passeando com ele na cidade, ele me disse o seguinte: a enchente de 43 veio até aqui. Eu falei, que legal você saber. Mas você não era nascido na enchente de 43. Então, a cidade tem memória, a cidade tem conhecimento, a cidade sabe, e existem outras técnicas muito mais próximas das ciências sociais que podem ser combinadas com análise de dados muito robustas. E como é que você faz a integração desses dois conhecimentos? Um conhecimento que é Data Analytics, que é muito voltado para modelos mais quantitativos, e, ao mesmo tempo, hoje, a tecnologia permite que você trate esse conhecimento, que é o conhecimento da cidade, da região, da localidade, que é um conhecimento, às vezes, específico daquela comunidade, porque ela sabe como tratar aquele problema, ou ela tem conhecimento para ter soluções originais e diferentes sobre aquele problema, combinado com a análise de dados. Isso exige do gestor público essas competências que eu falei, de técnicas de análise de dados, mas outras competências que não são tão comuns e que, normalmente, o pessoal o gestor público, ou os cursos, digamos assim, eles escolhem um lado, ou é um ou é o outro. Eu não gosto eu não sirvo para essa coisa de dados, eu não gosto de tecnologia. Ou eu só gosto da parte social. Ou o pessoal de tecnologia, memória de cidade, Jesus, eu não gosto desse negócio, eu não entendo disso. E o gestor público, na verdade, ele precisa conviver com esses dois conhecimentos. E uma outra coisa é que, em termos de tecnologias, o que a gente percebe, existe toda uma discussão se a tecnologia impacta a sociedade ou a sociedade exige que se crie a tecnologia.
Eu acredito mais em alguma coisa circular aí. A tecnologia impacta a sociedade existe tecnologia, a tecnologia é criada, essa tecnologia impacta a sociedade, e não dá para descobrir qual é o início disso. Mas, de fato, falando em impacto social das tecnologias, tem um sociólogo que diz que a tecnologia não é boa, e nem ruim, nem neutra. Então, a tecnologia, ela sempre... Ela vai impactar positivamente e negativamente, e muito frequentemente ao mesmo tempo. E isso não é nenhuma novidade, né? A gente vê. E todo o discurso tecnológico ele é um pouco encantado com o potencial da tecnologia. O pessoal da área de tecnologia, especialmente dos fornecedores de tecnologia, vamos ser sinceros, eles olham para a tecnologia ela vai trazer um mundo mais igual, com redução de custos, mais democrático, mais participativo, mais eficiente. Mas a tecnologia ela também traz ameaças concretas de exclusão, de aumento do privilégio daqueles que já têm privilégios, de congelamento de serviços e burocracias estúpidas, né, de congelamento disso, quase impossibilidade de você alterar processos burocráticos estúpidos, que agora estão informatizados. E a tecnologia traz ameaças à privacidade, ela traz consequências até de direito, né? O que pode, o que não pode. Ela traz novas situações que necessitam de regulação. E, portanto, é importante o setor público... Veja, eu estou do lado da tecnologia. Se eu não acreditasse no potencial da tecnologia, eu tinha que ir ali me enforcar, né? Porque trabalho com isso. Mas o trabalho de gestor público ao mesmo tempo que reconhece o potencial de tecnologia, ele tem que estar com o espírito crítico muito aguçado para estar sempre olhando o lado negro da força, porque ele está sempre presente. E aí, como resumo da minha fala, eu queria dizer, então, para o gestor público, primeiro, conhecer o potencial da tecnologia, o potencial positivo, mas também os riscos sempre associados a esse potencial da tecnologia. E isso não quer dizer que ele seja especialista em tecnologia, mas ele entender o potencial da tecnologia. Uma outra habilidade do gestor público é aguentar o não conheço. Alguns alunos da graduação me dizem assim, mas eu quero entender disso, por que você não dá aula disso? E aí, o disso pode ser geoprocessamento, analytics, blockchain, qualquer coisa. Eu olho para eles e digo, não, é legal, isso é uma tendência, mas quando você tiver como secretário de alguma coisa, esse conhecimento aqui não te serve de nada, porque já passou. Então, aguentar esse não conheço e aguentar, assim, no que a gente tem que formar o gestor público? Em aparecer uma tecnologia desconhecida, eu entender qual é o potencial daquela tecnologia, eu entender o que outros governos estão fazendo com aquela tecnologia, eu conseguir recolher conhecimento sobre o uso da tecnologia muito rapidamente e ser capaz de, nos problemas que eu estou enfrentando, aplicar essa tecnologia. Primeiro, pequenininho, testar o potencial da tecnologia para ganhar confiança e ganhar conhecimento, e aí aplicá-la em larga escala, se for o caso. Então, esse processo de conhecer, aprender, entender e aplicar tem que ser, com tecnologia, tem que ser estimulado, digamos assim. A Regina falou sobre a questão dos contratos e da dependência de prestadores de serviços. Eu acho que tem um risco muito grande que a gente está correndo, que é a dependência de empresas de tecnologia. Não é nem de prestadores de serviços, mas de empresas de tecnologia. Lock-in em escala de cidades ou em escala de governos. E nós estamos fazendo PPPs com contratos de longo prazo por pessoas que não conhecem de tecnologia. De um lado da mesa,
Nós temos fornecedores de tecnologia mundiais, globais, que já implantaram aquela tecnologia em várias cidades, que entendem quais são todas as armadilhas para eles e que conhecem as tendências tecnológicas e conhecem o que vem por aí. E, do outro lado, nós temos gestores públicos que não entendem de tecnologia, que não entendem das armadilhas e que têm uma visão local daquilo. E o prefeito vai assinar um contrato de 30 anos, não precisa ser de 30 anos, mas de longo prazo, com esses dois interlocutores dialogando. Então, há uma assimetria de informação muito grande nesses contratos e, sim, corre-se o risco de lock-in. Então, tecnologias abertas, interoperáveis, padrão, são requisitos que a gente tem que formar as pessoas para que as pessoas que vão trabalhar no setor público saibam disso. Eu vi numa prefeitura, eu gosto de contar essa história porque os aplicativos de táxi numa cidade em que eles estavam regulares, né, já havia a regulação e que permitia que eles atribuíssem, a prefeitura fez contratação de serviços de transporte e aí pôs cooperativas de táxi. Eles entregaram os carros, não tinha mais terceirização de carros, eles entregaram os táxis os carros e fizeram uma licitação para contratação de serviços de transporte. E na contratação, no edital de licitação, só tinha cooperativas de táxi. Aí foi uma gritaria geral, porque não os serviços de transporte compartilhado. E aí foram investigar. O senhor que tinha feito o edital de licitação, ele não sabia que existia serviço, ele não sabia o que era Uber, Cabify. Isso é uma capital. Ele não fez por mal, ele não sabia. E aí cancelaram o edital. Daí as cooperativas de táxi entraram contra o novo edital, porque, afinal, no edital anterior era só para elas, e agora no novo edital não era mais só para elas. E, entretanto, a prefeitura sem os serviços de carro. Vocês podem imaginar o imbróglio que foi. Então, essa questão de saber, de ter capacidade em contratos de tecnologia. E, para terminar, conexão com gente de tecnologia. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber quem sabe. Então, essa conexão com gente de tecnologia é bem importante. Acho que é isso, Regina. Muito bom. Obrigada, Alexandra. A gente podia ficar te ouvindo muito aqui. Desculpa ter que pedir por causa do tempo, mas é uma beleza para a gente pensar isso tudo.